Você sabe o que é fobia? É pânico, né? Medo de alguma coisa. Eu creio que seja um medo de alguma coisa, né? Você tem algum medo, Simone? De ficar preso em elevador. De travar ou de enroscar o pé na saída da escada rolante. Eu não fico muito no alto pra saber, me dá um friozinho na barriga. Aí dá problema, né? Dependendo da altura, nem volta mais. Se eu ver um bicho, de repente uma cobra, eu tenho medo. Tenho medo, sim. Barata. Eu tenho medo de jacaré. Jacaré? Eu tenho medo de cachorro. De cachorro? Isso. Somente se for pitbull. Elevador, mais ou menos. Não é tanto, não. O que você sente quando você vê uma barata? Medo, nojo, sei lá. Sinto que quero vontade de ficar longe. Você tem medo de câmera, então? Tenho. Por quê? Você se sente mal? Não, porque ele é feio mesmo. É normal levar na brincadeira esse tipo de assunto, mas, segundo esse psicólogo, a fobia é algo que deve ser tratado com seriedade. A gente entende o medo como uma emoção básica, né? Faz parte da existência humana, porque de fato a gente vive condições ameaçadoras. Quando esse medo ele começa a comprometer o que a gente chama de adaptação, trabalho, sono, alimentação, e aí, dependendo do nível, a gente considera que possa existir realmente um quadro patológico, e se isso está associado a algo específico, é que a gente chama de fobia específica. De acordo com o especialista, a fobia pode ter várias origens possíveis. Em grande parte dos casos, ela é um sintoma de algum tipo de experiência relacionada que tenha acontecido normalmente na infância ou na adolescência, mas pode ter várias características completamente diferentes. A gente tem as fobias ligadas à exposição, então falar em público é normalmente uma situação fóbica para grande parte das pessoas. A gente também tem lugares fechados, alguns animais que geram, né, historicamente na vida das pessoas fobia. Medo de dirigir também extremamente comum. Então são esses que normalmente aparecem mais dentro do consultório ou na clínica. Antes de voltar ao consultório do psicólogo, vamos saber o que é que o povo pensa da tripofobia, um fenômeno que virou sensação na internet. Trata-se do medo, muitas vezes acompanhado de nojo, de figuras cheias de furinhos como essas. E aí? Vocês já ouviram falar aí pela internet, rede social, de uma coisa chamada tripofobia? Não. Posso te mostrar pra ver o que você sente? É esquisito? Credo, é muito. Pra você também? Agonia, sim. Credo. Nojo. Que horror. É esquisito, mas não dá nada. É uma coisa mutiladora, né, pro corpo. Isso é o quê? É bigatos? É esquisito. É, uma coisa dolorosa e nojenta também, muito nojenta. Nossa, que negócio estranho. O nosso organismo, ele tende a buscar, nas relações que ele estabelece, sejam com as pessoas, com os lugares, com as imagens, ele tenta estabelecer uma relação de conforto com o próprio organismo. Então, alguns organismos, eles têm dificuldade não só com algumas imagens como essas, né, relacionadas à tripofobia, de pequenos buracos ou de vários buracos, como uma imagem de uma colmeia, por exemplo, mas com algumas configurações ambientais, até processos de desorganização ambiental, de bagunça. Isso gera no indivíduo uma sensação fóbica. Seja qual fobia for, segundo ele, as manifestações físicas e emocionais podem ser extremas a ponto de prejudicarem as atividades do dia a dia. Mas a boa notícia é que podem ser controladas e até serem chaves importantes na busca do autoconhecimento. Existem as alternativas terapêuticas, sim. Elas, em alguns momentos, são associadas com intervenções medicamentosas para que o indivíduo tenha recurso próprio para poder enfrentar essas situações. Pode acontecer, inclusive, uma coisa muito melhor, que é o indivíduo, ele, por viver aquela experiência, aprender a lidar com ela, cicatrizar aquele sofrimento, ele se tornar um indivíduo melhor, mais capaz de viver a vida e enfrentar novas ameaças.